Hoje, 17 de abril de 2020, nós estamos na cidade de Adamantina, onde a AMINAP realiza uma reunião de emergência para tentar, junto ao governador, uma flexibilização das medidas visando a reabertura do comércio e um tratamento diferenciado para as cidades do interior. Eu vou conversar com o presidente da AMINAP, Edmar Carlos Mazzucato, prefeito de Oswaldo Cruz. Prefeito, que conclusão que nós podemos tirar desta reunião e quais as medidas que serão tomadas por vocês? Na verdade, a conclusão é que todos os prefeitos estão reunidos com a mesma preocupação, o mesmo propósito, principalmente, são dois aspectos bem distintos. Uma é a questão da saúde, que a gente tem o conhecimento, a gente acompanha também, e ao mesmo tempo tem a questão econômica. As duas coisas, elas andam que junto, e tem todo um problema colocado a nível brasileiro, né? A nível de estado de São Paulo, mas a nível municipal. Pois bem, o prefeito ele fica à mercê de um decreto do governador. O decreto do governador ele iria até o dia 22, mas já se pronunciou que vai estender até o dia 10, nas mesmas cláusulas, nas mesmas condições. Ele não fez o decreto porque tem validade até o dia 22. O que nós estamos tentando com isso, esse espaço de tempo até o dia 22? Tentar sensibilizar o governo, aonde nós percebemos em vídeo falando com o secretário Vignoli, que eu acho que é um pouco difícil, mas através da APM, que é a Associação Paulista do Município, Dr. Carlos Cruz, de haver uma diferença entre uma cidade maior, um polo maior, uma capital, vamos dizer assim, e um oeste estado de São Paulo, onde poderia ter uma flexibilização do comércio com as garantias de segurança da saúde, higienização, máscara, isolamento, enfim. Então, nós estamos fazendo um documento, mandando para ele novamente. Nós sentimos dele que isso é muito difícil, mas nós temos que lutar, junto com a associação, com a gente, para que algumas coisas sejam mudadas. A gente sabe que a gente não tem um amparo de saúde suficiente também para atender todo, se possível, acontecimento de pessoas infectadas, mas nós temos que também ter o outro lado, que são as indústrias, são o comércio, são as pessoas que precisam trabalhar. Do outro lado também, se discutindo além do governo do estado, nós temos o governo federal, que ele tem que colocar prática as ações dele também. Então não é só o governo estadual, o governo federal também ele tem que mobilizar a questão de ações no sentido de dar um amparo para quem é MEI, para quem não tem firma constituída, para o próprio empregado que pode ser demitido, seguro-desemprego, que ele coloca realmente as ações em prática e não demore tanto para fazer o atendimento para essas pessoas. Também aqui foi questionado, conversado com todo respeito do Ministério Público, né, que também conforme aquilo que a gente possa tomar as atitudes, a gente pode ser penalizado pelo Ministério Público, pelo fórum de cada município tem sua comarca, enfim. Então é uma complexidade. Entendemos a dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente se torna de mãos amarradas. A questão da fiscalização, que é a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, enfim. E tem as condições que o próprio cidadão, como ele não vê a pandemia, a epidemia propriamente dito no local, ele acha que, tem muita gente que acha que ainda não existe, mas nós temos a convicção que existe, que é um problema que ela vai chegar também, a gente não consegue. Enfim, são várias questões do qual a gente se reuniu, trocamos várias intenções, opções, e nem tudo aquilo que os prefeitos querem pode fazer. Então a gente pede até desculpa para a população, porque a gente entende a população, a gente entende a questão da saúde, a gente entende a questão da economia, a gente entende as associações comerciais, mas também a gente peça que eles entendam ao nosso lado, que nem tudo aquilo que a gente quer fazer para proporcionar, nós estamos impedidos, às vezes, por um decreto estadual e através até do Ministério Público, aí, de uma penalização de improbidade e responder aí por alguns erros tentando acertar de acordo com aquilo que a gente peça. Prefeito, o senhor como presidente da AMINAP, e eu vi vocês conversando por videoconferência com o Marco Vignoli, o que o secretário de Desenvolvimento Regional pôde passar para vocês em termos de esperança de conseguir do governador uma flexibilização, levando em consideração o porte das cidades do interior e os problemas muito sérios que a continuidade do fechamento do comércio pode trazer? Olha, a gente percebeu que é muito difícil a flexibilização. Por quê? Eles têm um comitê em São Paulo que eles avaliam
a curva da pandemia, eles avaliam as condições de atendimento da população, o percentual de ocupação de UTI, de leitos, a quantidade de ventiladores pulmonares que nós temos, enfim, eles faz um checklist no estado de São Paulo. E eles têm isso. E o comitê, a nível de estado, eles estão muito firmes na decisão. Se a gente não fizer o isolamento, se a gente não fizer as práticas de recomendação, o estado vai entrar num colapso. Não vai ter como atender todas as pessoas. Então, o isolamento é o melhor remédio. Essa curva ela tem que andar no nível ponderado para ter o atendimento à população em gradual situação. Porque se ela tiver um ápice muito rápido, então não vai ter, aí perde o controle, não vai ter atendimento. Mas também a própria MINAP, questão de formação, cobramos a questão financeira, o hospital de campanha, a implantação de UTI, o investimento de recursos no município, enfim, nós estamos também trabalhando em várias linhas. Uma é a questão da saúde, outra é a questão da economia, outra é do assistencialismo para os municípios, que nós não temos condições, enfim. Só que a gente percebe que se prorrogou para o dia 10 e eles estão dizendo que vai ter o ápice no mês de maio, isso aí, então é que a gente acha assim, que até dia 10 vai prorrogar de novo. Então, essas prorrogações também criam uma instabilidade, uma expectativa. Então, que eles definissem também, olha, vai ser dia 10 ou vai ser dia 30 de maio? Porque cada 15 dias cria-se uma situação nova, cria-se problema, cria-se uma expectativa, como eu disse. Então, tudo é complicado. Mas dizer à população, para a região, que a MINAP ela faz a parte dela, os prefeitos todos empenhados, todos têm o mesmo pensamento na flexibilização do comércio, mas, infelizmente, a gente fica amarrado com muitas coisas aí. Então, tem problema a ser resolvido que não é fácil. Bom, eu acho que o maior desafio é conseguir a adesão da população, e uma crítica que eu faço, não a nível municipal, mas a nível talvez nacional, que não houve um chamamento da população e sim as coisas ocorreram por decreto. Então o que acontece? A população já tem uma certa resistência no fato e agora ela começa a se conscientizar da gravidade do assunto, começando a haver o distanciamento social, o pessoal começando a se preservar. Mas a coisa poderia ter sido feita de uma outra forma desde o início, onde se chamaria a população a participar de uma campanha, entendeu? E acho que isso tornaria a difícil tarefa que vocês têm na mão, talvez um pouco mais fácil. A porcentagem que é apresentada, né, não é, nós não temos essa pesquisa, que existe uma aceitação maior para o isolamento, que as pessoas concordam, a porcentagem é muito maior do que a própria abertura, né? Isso aí são dados não nossos, que são apresentados aí através da mídia, através de pesquisa de instituto renomado, que tem essa conscientização. Até por isso eu acredito que o andamento, esse posicionamento do próprio governo ele se torna mais forte, né? E aí tem a questão de quem está parado, de quem não está recebendo, que tem dificuldade financeira, que tem uma empresa, tem uma loja, ou outra coisa que é bem questionada. Por que no mercado tem lá 20, 30, 200 pessoas e às vezes numa loja de roupa não pode adentrar uma pessoa? Qual que é o nível? Então, o entendimento, porque um é gênero alimentício, outro é gênero comercial, um é prioridade, outro não é. Então, o questionamento ele se torna muito grande e muito difícil, né? Então, até para nós, prefeitos ou como presidente da MINAP, até discutir isso, a gente vai achar o pró e o contra, né? Então, fica muito difícil tomar posição. Eu entendo, a gente trabalhou, a gente já fez várias reuniões, a gente volta a dizer que a gente tem que responder um decreto e também o Ministério Público, né? Mas eu acho que ainda nós temos que acreditar primeiro em Deus, que é Ele que vai organizar tudo isso para nós aqui, para que a gente esteja um final feliz. Esse final é quando? Eu acho que não é curto, é uma coisa muito mais comprida, muito mais longa, e o governo nisso aí ele tem que se posicionar. Essa briga presidência, governo, prefeito e joga as responsabilidades às vezes nas costas do prefeito não é uma realidade também, e a população tem que entender, o prefeito não é pai de todos.
Então a gente não tem como fazer tudo isso aí funcionar ao mesmo tempo. Mas vamos tocar, vamos acreditar, vamos ver como é que esse posicionamento ocorre até o dia 22. A Associação Aminap vai estar em contato junto com a APM. Devemos fazer uma videoconferência entre as associações do Estado de São Paulo, os presidentes, e a partir daí a APM que ela tem que fortalecer essa ação que nós estamos propondo aí junto ao governo do Estado. Tá certo, prefeito. Obrigado, sucesso e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Eu vou conversar agora com o prefeito anfitrião, prefeito Márcio Cardim, prefeito de Adamantina. Prefeito, uma reunião, que balanço que o senhor faz, inclusive da videoconferência com o nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Olha, Erivaldo, a reunião acredito que demonstrou o sentimento de todos os prefeitos da Aminap, né? Eu acredito que seja também um sentimento de quase todos os prefeitos, principalmente do interior do estado de São Paulo. Municípios aí com menos de 20 mil habitantes são 70% dos municípios no estado de São Paulo. Quando você coloca menos de 50 mil habitantes, que é o caso aqui da Adamantina, Dracena, com certeza esse número vai a 85%, 90%. Então, assim, a grande maioria esmagadora dos municípios do estado de São Paulo querem a flexibilização. E, no entanto, o nosso governador, né, a gente entende toda essa questão da pandemia, a questão dos especialistas, pesquisadores, que realmente a vida em primeiro lugar. Mas, entendendo toda essa situação, né, que realmente existe, tem que existir essa preocupação com relação à saúde, que o vírus não é brincadeira, a gente está vendo isso aí a nível mundial. Mas, por outro lado, o governo do estado de São Paulo, ele está analisando os municípios aqui do interior do estado de São Paulo, principalmente aqui do oeste paulista, né? Da mesma forma que ele está analisando a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, né? Campinas. Então, nós deveríamos receber um olhar diferente aqui no interior do estado de São Paulo. Nós temos condições, sim, de fazer com que o comércio opere de maneira segura, né? Diferentemente de São Paulo. Quando você fala em comércio em São Paulo, né, as pessoas que moram lá em São Paulo vislumbram a 25 de março, né? Aquele formigueiro de pessoas andando para lá e para cá, nem carro transita na rua. Aqui é diferente. Aqui nós temos, podemos ter inclusive muito mais problemas em filas de banco, filas de lotéricas, em supermercados, do que propriamente dito num comércio, numa loja, onde quantas pessoas estariam ali, né, comprando alguma mercadoria? 2, 3 pessoas. Se limitar, então, poderia entrar uma pessoa por vez. Nem isso ele tem o consentimento. Então, é prerrogativa dos prefeitos, né? Os prefeitos têm que se posicionar. Nós entramos em contato também com a Associação Paulista dos Municípios, né, o Carlos Cruz, que é o presidente dessa entidade. Exigimos dele que ele faça uma reunião entre todas as associações do estado de São Paulo. Tem a Aminap aqui na nossa região, na Nova Alta Paulista, tem a Civap ali em Assis, né? Tem a Unipontal ali na região de Presidente Prudente, e assim vai. Cada região tem uma associação que representa os prefeitos, né? Então, a gente espera que a APM, né, juntamente com o Marcos Vignoli, que nós fizemos uma conferência com ele, né? Ele coloca toda a situação dos especialistas, dos médicos, tem 15 pesquisadores, médicos formados na área, orientando o governador do estado de São Paulo. Mas deveria ter também nesse comitê o pessoal da economia, né? Deveria ter gente da economia, porque eu acho que as duas coisas têm que caminhar sozinha. Ele não pode criar a mesma regra para São Paulo do que a regra para o nosso município, a nossa região. Então, eu faço uma pergunta para você, Erivaldo, e também para o governador. São Paulo tem uma capacidade de recuperação, porque São Paulo é grande indústria, né? As grandes cidades têm grandes indústrias. Nós não temos aqui no interior. No interior são pequenas empresas e basicamente comércio. Agora, a partir do momento que essas empresas começarem a fechar, a quebrar, elas não vão recuperar novamente. Vai ser muito difícil. É diferente de grandes empresas a nível de grandes centros. Então, está errado. Está errado esse decreto que ele prorrogou até o 10 de maio. Nós não concordamos com isso.
nós vamos até as últimas consequências para tentar, né, ele precisa nos ouvir, porque não é só o Estado que pode demandar em cima dos municípios. Os municípios têm que ser ouvidos, nós não fomos ouvidos. Esse decreto ele foi construído sem ouvir, nenhum prefeito foi ouvido, né? Nós temos contatos aí, só se for o prefeito Bruno Covas de São Paulo, porque ademais não. Então, peraí, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que a competência de quarentena ou de abrir ou fechar comércio é dos estados e dos municípios. Então passou a ser só do estado? Não é dos municípios também? Então peraí, não podemos ficar calados. Então acho que essa reunião foi importante. Especificamente aqui com o prefeito da Adamantina eu vou lutar até o fim para que a gente tenha assim um comércio em funcionamento, de forma controlada, é claro, sem correr riscos, mas nós precisamos disso, Erivaldo, porque senão o governo do estado de São Paulo não vai vir aqui depois erguer as empresas que ficarem quebradas, né? Tenho certeza disso que ele não vai vir. E aí todo o ônus e todo o prejuízo vai ficar para os municípios. Tá certo, prefeito. Olha, desejo bastante sucesso nessa difícil tarefa. Eu acho que o governador tem que se sensibilizar, porque existe uma diferença muito grande realmente entre a capital, São Paulo, e as cidades do interior, que são pequenas e que lutam para manter a sua população ativa, entendeu? Eu acho que houve um erro até no começo de toda a campanha a nível nacional, quando se agiu por decreto e não por um chamamento à população a participar, tornando ela também responsável, mostrando, e hoje já está havendo uma adesão, de tanto vocês falarem nos rádios, para os jornais, para os sites, mostrando o perigo que é as aglomerações. Mas na realidade o começo poderia ter sido feito um chamamento à população, explicando a gravidade do assunto. Isso tornaria a tarefa de vocês, que é muito difícil, talvez um pouco mais tranquila. Exatamente, Erivaldo, e acredito assim, que a população quer voltar de forma responsável, como a gente volta a dizer, nossa região é diferente dos grandes centros. Então, por que não criar? Mas existe uma mobilização muito grande, né? A gente está percebendo, a região de Presidente Prudente, de Assis, de São José do Rio Preto, todo o interior do estado. E se nós formos somar o interior do estado, são 645 municípios no estado de São Paulo. Eu tenho certeza que desses 500 municípios são municípios do interior. Então o governador é que governe sozinho, porque esses 500 municípios não vão apoiá-lo dessa forma. Então ou há um consenso ou ele que governe sozinho o estado, porque aqui no nosso interior nós não vamos aceitar essa situação. Sabemos da nossa responsabilidade, quem está aqui na linha de frente somos nós prefeitos, o governador não está aqui, né, convivendo com a população. Nós prefeitos temos condições de fiscalizar. Eu tenho certeza que o comércio mesmo vai ajudar nessa fiscalização. O comércio vai ter esse compromisso, né, de utilizar todos os aparamentos aí para luvas, máscaras, álcool gel, enfim. Ninguém é louco de fazer algo inconsequente. Então, temos sim que lutar até o fim. O governo do estado de São Paulo tem que ceder dessa forma para o interior do estado de São Paulo, porque senão ele quebra o interior do estado de São Paulo. Como eu falei, os grandes centros têm grandes indústrias, eles voltam, a economia vai a todo vapor, mas o interior não. Bom, esse foi o nosso prefeito de Adamantina, Márcio Cardim. Prefeito, muito obrigado, sucesso. Reportagem Erivaldo Lopes para o site Clicar.